Boa noite, pessoal. Prazer ter vocês aqui conosco nessa nossa live de técnica de vendas para salões de beleza. É mais um mês com uma nova técnica, né? Uma técnica necessária para esse momento do nosso ramo de atividade, né? Só lembrando que essa série Técnicas de Vendas para Salões de Beleza, nós iniciamos no ano passado. Na verdade, acabou sendo um curso modular de técnicas profissionais que ajudam a vender em salões de beleza. Então, todas essas aulas que nós já demos anteriormente estão lá no nosso canal no YouTube. Só você entrar no YouTube e buscar lá por R3 Professional, você vai achar nosso canal. E aí não deixe de se inscrever e curtir os vídeos que você gostar também. Aliás, a gravação desta live de hoje também deverá estar lá no YouTube ainda hoje, mais tarde, né? Lá no nosso canal. Alguns dos temas que nós já abordamos. Como definir o perfil de cliente ideal, como vender na primeira visita, como vender em épocas de poucos negócios, como planejar vendas para um mercado sazonal, que é o nosso mercado, como evitar a inadimplência, como lidar com objeções. Então, por aí você vê que são temas atuais, necessários, né? Aliás, um dos temas que nós já tratamos nessa série de vídeos é como evitar a inadimplência. O nosso tema de hoje é como lidar com inadimplência, com clientes inadimplentes. Por falar nisso, conforme nós falamos na live do mês passado, nosso ramo de atividade é bem concorrido. Nós sabemos disso. No Brasil, tem mais de 200 mil CNPJs de cosméticos, empresas de cosméticos. Alguns desses CNPJ têm várias marcas, inclusive. Só que 50%, metade do mercado de cosméticos é dominado por 5 grandes marcas. Os outros 50% aí tem uma pulverização grande de várias outras marcas. No Brasil também tem cerca de 800 mil salões de beleza com CNPJ, não é? E esse é um dos ramos que mais abre CNPJ, com crise e tudo. Então, realmente é um ramo bem promissor. Sem contar aqueles profissionais de cabelo que estão na informalidade, não têm o CNPJ. Então, realmente é um ramo que cresce bastante, apesar das dificuldades que todos nós conhecemos, os desafios. Por outro lado, eu também queria lembrar da cautela que nós apresentamos na última live, que é sempre bom reforçar isso. Aquilo que nós chamamos de clientes oportunistas. São clientes que recebem visitas de várias marcas, de vendedores de várias marcas, toda hora, todo dia, toda semana, e eles atendem e compram, mas pagar é outra situação, né? Às vezes eles têm dificuldade de pagar. Pode ser que seja uma pessoa que não tem tanto compromisso com o pagamento, ou pode ser que seja uma pessoa bem responsável com os seus compromissos, mas depois ela talvez tenha dificuldade de arcar com esses compromissos. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode representar uma grande dificuldade para quem vende cosméticos. Então, tome cuidado com os clientes oportunistas. Nós queremos vender, mas precisamos receber. Então, se vendemos para um cliente que não tem intenção de pagar, ou que não tem muito compromisso com o pagamento, ou que até se importa em pagar, mas não se organiza para que isso aconteça, provavelmente esse cliente vai resultar em inadimplência para você. Então, talvez o melhor seja não vender para esse cliente, procurar um outro cliente que tenha mais respeito pelos compromissos de pagamento, né? Então, fique atento aos chamados clientes oportunistas, que compram, 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 mas depois não conseguem honrar os compromissos de pagamento. Mas vamos para o nosso tema, que interessa. O tema é como lidar com clientes inadimplentes. Nós queremos entender claramente o que fazer quando o cliente não consegue honrar, ou não honra seus compromissos de pagamento. Nós queremos entender o que vamos fazer com clientes assim. Então, é sempre importante ter isso em mente. Então, nós vamos começar com um vídeo de uma especialista em cobranças, e nós vamos ver do portal, do canal no YouTube Meu Contador Online, vamos ver 5 dicas de como lidar com clientes inadimplentes. Lembre-se, você já tem a inadimplência, não é mais uma questão de evitar.
Você já tem inadimplência. Como lidar, então, com essa situação que já existe? Então, nós vamos compartilhar esse vídeo agora e depois vamos fazer alguns comentários sobre o vídeo. Em meio a um mercado tão competitivo, é realmente complicado filtrar clientes, mas é importante, em um momento inicial, realizar consultas de CPF, estabelecer um score mínimo, realizar cadastros, enfim, definir se este possível cliente é um bom pagador. Assim você evita situações complicadas no futuro relacionadas à inadimplência. Notifique seus clientes antes do vencimento. Muitos clientes esquecem de realizar o pagamento. São bons pagadores, mas esquecem de realizar o pagamento. Então, o ideal é que você tenha uma equipe, um departamento financeiro ou uma forma automatizada de realizar essas cobranças pouco antes do vencimento, ou até mesmo no dia do vencimento. Então, você pode notificá-los através de SMS, de e-mail, enfim, de mensagens automáticas no WhatsApp. Esta simples atitude tem bons resultados e separa clientes inadimplentes de clientes que são simplesmente esquecidos. Bons pagadores merecem reconhecimento. Reconhecer bons pagadores os estimulam a se manterem dessa forma. Então, enviar brindes, conceder descontos, criar programas de fidelidade são medidas que podem diminuir a inadimplência e estimular os clientes a manter os pagamentos em dia. Analise as causas da inadimplência. Existem clientes que não estão pagando pelos serviços ou, enfim, pelos produtos porque não estão satisfeitos com o produto, o serviço que é oferecido. Existem clientes que estão em momentos de sazonalidade e por isso não estão conseguindo realizar os pagamentos nas datas corretas. Enfim, existem uma série de razões para essa inadimplência. Então, o ideal é que você identifique a causa e, se possível, realizar os ajustes necessários ou propor negociações, enfim, algo que traga esse cliente para manter os pagamentos em dia. Bom, de qualquer forma, é preciso manter a cordialidade ao realizar as cobranças. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42º, descreve que o cliente não pode ser constrangido durante essas cobranças. Então, o ideal é que você tenha um programa para realizar, um protocolo, né, para realizar as cobranças de forma adequada. O blog Foco no Dinheiro tem um cronograma, um exemplo de cronograma de como realizar as cobranças. Vou pedir para o pessoal deixar aqui do lado para vocês acompanharem. Nós também temos um artigo exclusivo no blog do Meu Contador Online que traz todas essas informações. Então, você pode consultar esse cronograma e aplicar na sua empresa para realizar as cobranças quando necessárias. Bom, é isso. Eu vou pedir para você. Bem, então vimos aí essas 5 dicas muito boas. Vamos só recapitular as dicas, né? Para aplicar para o nosso ramo de atividade, inclusive. A primeira dica foi analise os seus possíveis clientes. Podemos dizer até seu cadastro, né? Que é, claro, toda vez que você faz uma visita para um profissional de cabelo ou para um estabelecimento, para um salão de beleza, você faz um cadastro, né? É uma boa prática. Se você não faz isso, precisaria fazer, né? Mas você tem o seu cadastro lá. Esse cadastro, então, são de clientes e também daqueles que você visitou e não se tornaram clientes. No nosso entendimento, o cliente é aquele que compra. Se ele não comprou de você, é um cadastro. Pode ser um possível cliente, mas não é um cliente propriamente dito. Só que aí você precisa definir uma classificação para aquele cadastro. É um bom pagador ou não? Isso é uma avaliação que você vai fazer, a sua opinião, né? Mas é claro, você não vai dar um chute, você vai definir com base em algum parâmetro. Então, no vídeo, essa especialista sugeriu fazer uma consulta do CPF. É uma forma de você avaliar se a pessoa tem um histórico de ser um bom pagador. Mas talvez tenha outras formas de você decidir isso também. Alguns, por exemplo, perguntam para o próprio cliente ou possível cliente se ele tem, como é que ele normalmente faz os pagamentos para outros fornecedores, para outras marcas de cosméticos, não é? E aí, dependendo da resposta, ele começa a decidir, então, se na opinião dele, esse pode ser um bom pagador ou talvez não tão bom pagador, né? Depois que você definiu isso, né, com base em algumas consultas, em algumas respostas ou outras informações,
se você definiu se a pessoa pode ser um bom pagador, talvez não seja um bom pagador no momento, é preciso fazer uma outra coisa importante, que é estabelecer um limite de crédito. Para ilustrar como isso é importante. Imagine que você visite um salão de beleza pela primeira vez e você venda ali R$ 500 de cosméticos para aquela cliente. Daí você combina de pagar ou de receber da cliente R$ 100 a cada visita quinzenal. Então, depois de 15 dias, você volta para receber R$ 100. E ela volta a querer comprar mais R$ 500 de produtos. Olha como a coisa começa a complicar. Inicialmente, ela tinha uma dívida de R$ 500 com você. Na próxima visita, ela talvez pague os R$ 100 que combinou, mas ela faz mais R$ 500 de compra. Tá certo isso? Não dá para dizer aqui. Vai depender dos parâmetros que você obteve para classificar essa cliente como uma boa pagadora ou uma mal pagadora. Vamos dizer que você decidiu que ela era uma pessoa de dificuldades para pagar, não é um bom pagador. Você talvez nem venderia a primeira venda lá de R$ 500, mas a segunda certamente não, porque você está aumentando a dívida dela de 500 para R$ 1.000. Mesmo descontando 100 que ela está te pagando nessa segunda visita, ainda são R$ 900 de dívida. Se você faz uma terceira visita depois de mais 15 dias, já dá para ver onde é que isso vai terminar, né? Ela vai ficar com uma dívida cada vez maior. O que ela paga para você é muito menor do que a dívida que ela está contraindo com você. Ela talvez não consiga realmente pagar isso. E o pior é que você está começando a criar uma dívida que sabe que vai ser muito difícil de receber. Então, analise seus clientes, seus contatos, para definir se é um bom pagador, qual o limite de crédito que você vai dar para essa pessoa, né? A segunda dica que nós vimos no vídeo é lembretes de vencimento. Especialmente se você combinou que o cliente vai te pagar por Pix, por exemplo. Então, lembrar que vai vencer a cobrança ou aquela parcela que você combinou com a pessoa. Pode ser um bom negócio, né? Porque quando você lembra a pessoa, você dá a chance de ela realmente cumprir com o compromisso de pagamento que foi combinado, que foi acordado com ela. É sempre bom ter essa preocupação de dar lembretes. Você viu ali que tem lembretes antes do vencimento e depois algumas notificações de alguns alertas, algumas notificações de que o pagamento está vencido. Então, não se esqueça disso. Importante também, a pessoa atrasou o pagamento, você já alertar ela. Você pode fazer isso talvez por WhatsApp, por e-mail, por SMS, talvez por telefone, em alguns casos, e talvez até presencialmente, né? Especialmente quando a pessoa já passou um período considerável, talvez você queira até fazer um telefonema ou uma visita propriamente dita para ajudar a pessoa a, né, combinar, a lembrar que ela está realmente devedora, né? Já venceu e ela não pagou. A terceira dica que vimos no vídeo é dar um reconhecimento para quem é um bom pagador. Quem não gosta de reconhecimento? Todos nós gostamos, né? Então, às vezes, você pode dar uma lembrancinha para um bom pagador, talvez um elogio, né? Que não custa nada até. Talvez isso vai servir de incentivo para que a pessoa continue fazendo, levando a sério seus compromissos de pagamento. Alguns dão um brinde, pode ser também, se você decidir fazer isso. Tem gente até que faz um desconto, talvez uma compra futura, por ter sido um bom pagador, né? Alguns incentivam o bom pagamento, até dando um desconto para quem antecipa o pagamento em tantos dias. Outros fazem um programa de fidelidade para bons pagadores. E aí e as recompensas também. Enfim, os reconhecimentos, você decide o que é mais adequado, porque isso vai variar de cliente para cliente. Mas pode ser uma boa prática também, uma boa dica. Nós também vimos uma quarta dica, que é analisar as causas da inadimplência, né? Tem gente que não paga porque não ficou satisfeito com o produto, com o atendimento ou outro motivo. E tem gente que não paga porque teve um revés. Por exemplo, o movimento no salão de beleza caiu muito num determinado cliente e ele não conseguiu diminuir as suas despesas. Agora, como é que ele faz? Ele tem um recurso limitado para um volume de despesas maior do que ele tem recursos. Então, quando você descobre as causas da inadimplência,
que vai variar, cada caso é um caso, evidentemente, você pode decidir qual é a medida que você pode tomar para contornar o problema. Talvez fazer uma negociação com o cliente inadimplente ou fazer um ajuste necessário no caso ali. Por exemplo, você talvez decida aceitar a devolução dos produtos que estão em bom estado para diminuir a dívida desse seu cliente. Outra opção é dar algumas ideias para o seu cliente sair dessa situação difícil, não é? Você está de fora da situação dele, enxerga as coisas de forma diferente, talvez a sua ideia pode ser muito boa. Sem contar que você visita vários outros salões e você observa boas práticas que dão certo, que funcionam. Às vezes não custa nada você mencionar isso para o seu cliente. Pode ser uma ideia brilhante para ele poder ter um melhor movimento no salão dele e assim sair daquela situação. E uma quinta dica que nós vimos é você ter um procedimento de cobrança. Como nós vendemos produtos e recebemos, a gente precisa ter um procedimento de cobrança. Na tela ali, durante o vídeo, até vemos algumas ações que podem ser tomadas para fazer parte desse procedimento de cobrança. Por exemplo, nós vimos como é importante você ser cordial, evitar constranger o cliente, porque assim você não perde sua razão também. Você é credor, mas você não quer deixar de ter a razão por ser credor. Depois, também nós vimos os alertas, né? Até o vencimento você tem um alerta lá, lembretes, para ajudar o cliente a fazer o seu pagamento. Depois do vencimento, alguns alertas, notificações de atraso e até uma tentativa de acordo depois de um período de tempo. No procedimento na tela aparece ali uma instrução de negativa, uma sugestão de negativação depois de 30 dias. Só tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você vendeu com nota fiscal, você tem então um documento que torna oficial a transação comercial. Se você entregou produtos e combinou um pagamento, mas não oficializou com uma nota fiscal, a negativação pode ser um problema para você, porque o cliente pode alegar que a venda não aconteceu, afinal não houve uma nota fiscal. Então, se você vende sem nota fiscal, a negativação pode não ser uma ideia interessante para você, né? Mas se você vende com nota fiscal, você tem essa opção também. Então, vimos aí 5 dicas muito boas para lidar com clientes inadimplentes. Claro que nós queremos evitar, mas já que se você já tem a inadimplência, já aconteceu, como lidar, essas dicas podem ser muito úteis. Agora nós vamos ver um outro vídeo curto de um advogado especialista em cobrança que fala sobre uma forma de você negociar com o devedor. Pode ser um desafio em muitos casos, né? Mas vamos ver o que ele menciona sobre como negociar com o devedor. Então, vamos observar esse vídeo agora. E para negociação? Antes de fazer o contato de cobrança, o que você precisa é avaliar o histórico do cliente para definir qual vai ser a margem de negociação. As condições de negociação, elas precisam ser boas o suficiente para incentivar o pagamento, mas não podem ser tão vantajosas ao ponto de estimular o comportamento de pagamentos em atraso. Por exemplo, o credor que sempre isenta os juros do devedor, ele está estimulando o pagamento em atraso. O cobrador precisa sim demonstrar sua intenção de ajudar o devedor a solucionar o problema. Precisa escutar as justificativas do atraso, mas não pode negociar sem antes entender as reais intenções do devedor. Se o devedor não tiver a clara intenção de pagar a dívida, não adianta você oferecer facilidades para o pagamento. Mas se você identificar que o cliente tem sim boas intenções, então você pode flexibilizar a cobrança para conseguir receber a dívida e manter o cliente comprando da sua empresa. Então, vimos aí as sugestões desse advogado especialista em cobrança, né? Só recapitulando o que nós vimos dele aí, é importante
avaliar o histórico do cliente, né? Você tem que entender se é um cliente que tem realmente um histórico de bom pagamento, tem que ficar bem claro isso daí. Isso vai te ajudar a definir a margem de negociação, né? Talvez condições para incentivar o pagamento. Ele alerta sobre não incentivar o atraso nos pagamentos. Como assim, né? Incentivar o atraso? Claro que eu não vou incentivar. É que o atraso tem sempre consequências, né? O cliente sempre vai atrasar. Então, talvez seja bom escutar as justificativas que ele fez ali, que ele apresentou, né? E mostrar interesse em ajudar a resolver o problema, que é a inadimplência. Aí também ele mencionou uma coisa importante que é não negociar antes de você entender, né, essa situação, a intenção do cliente. Será que o cliente tem intenção de te pagar? Porque se ele não tiver, de que adianta você fazer uma proposta ou flexibilizar, né, ou talvez fazer uma negociação, tentar fazer uma negociação com o cliente? Provavelmente isso vai ser uma grande perda de tempo para você, sem contar a frustração que você vai ter depois que você tenta e não consegue receber, né? Então, tem que ver realmente se o cliente vai realmente ser um bom pagador ou não. Isso vai ajudar você a definir, né, como vai ser negociado com esse cliente, com esse devedor aí. Então nós vimos aí a importância de lidar com a inadimplência, de negociar com inadimplentes. Mas nós precisamos também considerar, nesse assunto da inadimplência, uma outra questão importante, que é a questão de prospectar, de abrir novos clientes. E para falar sobre isso, nós vamos assistir um vídeo agora do Thiago Concer, que ele dá dicas de como podemos prospectar, como podemos abrir novos clientes. E depois do vídeo nós vamos considerar por que que essas dicas são importantes para quem trabalha com vendas em salões de beleza. Então, vamos assistir esse vídeo aqui com esse tema: como prospectar clientes. Olá, meus amigos vendedores, olha só, o vendedor em geral ele tem duas grandes dificuldades aí na carreira dele: fechamento de vendas e prospectar novos clientes. Sobre o primeiro problema, eu vou debater em outro vídeo no meu canal no YouTube. Nesse, eu vou dar algumas dicas de como obter sucesso em prospecções. Olha só, nós vendedores temos em geral uma mania de querer ir para cima, entrar no carro, rodar para ver o que acha, ou procurar um cliente novo ficando na internet, né? A verdade é o seguinte, parceiro, prospectar é muito chato. Enquanto a gente prospecta, a gente não está vendendo. Eu quero é sentar na frente do cliente, engolir ele, diz o vendedor, né? O problema é que justamente por esses motivos que muitos vendedores rodam, visitam e não fecham nada, ou praticamente nada. Uma prospecção bem feita, gente, é metade da venda. Aquela história de que um bom vendedor vende para qualquer um não existe, acredite no que eu estou falando. Oferecer o seu produto ou serviço para quem tem interesse é metade do caminho. A prospecção não serve somente para vender, não. Quanto mais você prospecta, mais a sua empresa fica conhecida. E as pessoas adoram fazer negócios com pessoas conhecidas. Lembre-se muito bem disso. Os profissionais de marketing chamam esses clientes de target, alvo em inglês. E não é à toa. Para fazer uma prospecção eficaz, primeiro é preciso reservar um tempo para isso. Misturar a visita com prospecção não funciona, atrapalha a sua agenda de vendas. Separe, se possível, um horário que você tenha tempo. Pode ser no período da manhã, antes de sair a campo aí, ou logo depois do almoço, que geralmente dá aquele sono, né? E você não consegue disfarçar a sua cara. Separe pelo menos uma hora, isso mesmo, uma hora sem interrupções. Não troque hora não, senão você não vai conseguir fazer disso um hábito na sua vida. Acredite em mim. Você pode usar um sistema, né, que alguns especialistas chamam de prospecção 1.0, 2.0, 3.0, mas eu chamo de caracol de prospecção. Por quê? Olha só, primeiro, pesquise aí entre os seus amigos, os seus conhecidos, né, a proximidade da sua empresa ou loja ou com seus clientes também. Isso mesmo, se você tem, por exemplo, uma empresa de RH que presta serviço para várias empresas, pergunte para eles quem eles indicariam. Por que não?
Afinal, se você está fazendo um ótimo trabalho, eu tenho certeza de que eles poderão indicar outras empresas para você também poder atuar. Se você for falar com seus amigos ou parentes, preste atenção, mas preste muita atenção nessa dica. Não converse no churrasco, não converse no pagode, nem na igreja. Marque um horário para falar disso. Geralmente, você liga ou encontra um amigo ou parente por aí e fala: pô, você tem que me indicar uns clientes aí, você não tem ninguém para me indicar? Aí você, sabe o que você escuta? Você escuta assim, ó, pode deixar, tá? Eu vou pensar nos aí, depois eu dou uma ligada para você. Nunca mais ele te liga. Olha só, quantas pessoas poderiam comprar também o seu produto que trabalham próximo a você? E principalmente, hein, a carteira de clientes da sua empresa ou da sua loja. Você não tem anotado quantos clientes já compraram de você? Você não sabe qual foi a última compra do seu cliente? Gente, me responda as seguintes perguntas. Quantas pessoas já compraram da sua empresa ou da sua loja? Quantas pessoas não compram de você há mais de 3 meses? E 6 meses? E há mais de um ano? Acredite, antes de ir buscar novos clientes para a rua, tenha certeza de que eles não estão aí, ó, bem dentro da sua empresa. Se você vende para vários públicos, vou dar um exemplo, agência de publicidade, comece sempre com a pergunta para você: quais são as empresas concorrentes das empresas que eu já atendo? Respondendo a essa pergunta, você vai ter um grande número de prospectos que já atuam no mesmo segmento que você já está acostumado a atender. Isso facilita muito mais. Depois disso, faça uma pesquisa com parentes de segundo grau ou amigos, conhecidos mais distantes. Faça pesquisa no Facebook, no LinkedIn, no Google, no jornal ou em associações. E olha só, você também pode ir em lugares diferentes, como feiras, convenções. 2 ótimos lugares para você poder fazer negócio, principalmente se você trabalha com vendas complexas ou restritas, como, por exemplo, peças para máquinas colheitadeiras, por exemplo. Tenho certeza de que o seu círculo de amizades e as informações que você possui dentro da sua própria empresa estão sendo pouco exploradas. Depois disso, meu amigo, é claro, visita, muita visita. Como diria o executivo norte-americano Walter Talbot, acima de tudo, este negócio de vender se resume a uma coisa, uma única coisa: ver as pessoas. Mostre-me qualquer homem de capacidade comum e conte com convicção a sua história a 4 ou 5 pessoas todos os dias, e eu lhe mostrarei um homem que não pode deixar de fazer sucesso. Meu amigo, saúde. Bom, então foi bom ver esse vídeo do Thiago Concer também, com dicas aí de como prospectar, né? Só relembrando um pouco do que ele falou, ele incentivou a gente a reservar tempo para fazer visitas para quem não é cliente, ou seja, prospectar. Porque se deixar para fazer quando a gente lembrar ou quando der certo, provavelmente você vai prospectar pouco ou nada, né? Tem gente que reserva tempo todo dia para descobrir novos salões de beleza no local, no bairro, na região onde estão trabalhando. Outros reservam parte de um dia que acham ser mais tranquilo no movimento dos salões de beleza, talvez uma terça ou uma quarta-feira. Em qualquer caso, é bom que você tenha uma meta do mínimo de visitas que você vai fazer toda semana para quem ainda não é seu cliente. No seu caso, quantas prospecções você faz por semana? Quantos contatos ou visitas você faz para quem não é seu cliente ainda toda semana? Se você decidir fazer prospecções todos os dias, reserve um tempo para isso. Talvez 1 hora, 2 horas por dia. E reservar um dia inteiro só para prospecção? Talvez nem sempre isso seja uma boa prática. Por que não? Ah, porque se você for passar o dia todinho visitando quem você nunca visitou antes, você vai passar batido, por assim dizer, para deixar de lado os seus clientes. A menos que você esteja visitando um bairro, uma região, uma cidade pela primeira vez. Aí você não tem nenhum cliente mesmo ali, qualquer lugar que você for visitar é a primeira vez. Mas se você está visitando uma região onde você já tem seus clientes, talvez uma boa prática seja mesclar e reservar uma quantidade de tempo para visitar quem não é cliente ou quem nunca você visitou e assim abrir novos clientes, né? Mas por que a gente precisa visitar os clientes regularmente? Porque quem não é visto é lembrado. Então, você tem que visitar seus clientes regularmente também. Se você fizer um dia inteiro só de prospecção, você não vai visitar nenhum cliente naquele dia. E aí vai ser um dia a menos na sua semana para você atender seus clientes. Se a sua inadimplência aumentou, você vai precisar fazer mais visitas
a quem não está em dia com seus pagamentos. E são clientes, compraram de você, conforme a gente já viu num trecho anterior dessa live, né? Outra dica que o Thiago com certeza disse no vídeo deles é para a gente, ao prospectar, pegar indicações. No nosso ramo de atividade, pode ser útil você pedir para as próprias profissionais de cabelo que você visita, se elas conhecem outros locais, outros salões, né? Às vezes, amigas podem ser de ajuda. Eu estou usando no sexo feminino porque a maior parte do público consumidor de salão de beleza ainda é feminino, né? Então, às vezes, perguntar para uma amiga, né, uma indicação de um salão de beleza na região ali. E uma outra dica que pode ser útil também é, na rua, quando você está mapeando o seu território, perguntar para uma mulher que está passando ali onde tem uma cabeleireira na região. É bem provável que ela saiba disso. Talvez ela mencione alguém que você já viu, já conheceu, já visitou. Ou talvez ela mencione alguém que está atendendo em casa, não tem placa, e você não tinha como adivinhar. Então, a dica vale ouro realmente, né? Outra coisa que o Thiago também falou é sobre você visitar ou consultar a sua própria carteira de clientes. Quando a gente fala carteira de clientes, o seu cadastro lá, né? No seu cadastro tem lá uma porção de clientes ou pessoas que já compraram de você há um tempo. Pode ser que tenha clientes que você já visitou ou que já comprou de você há um tempo, talvez há 3 meses, foi a última compra, ou talvez um cliente que tenha comprado de você há 6 meses, a última vez, ou há um ano. A pessoa não parou de consumir cosmético, está comprando de um outro fornecedor, de um outro vendedor, de uma outra marca. Então, talvez você... Pode ser que na outra vez que ele não comprou mais de você, as coisas mudaram de lá para cá. De repente, agora você consegue mostrar os produtos e até atender ele muito bem e fazer uma boa compra, uma boa venda lá. Então, essa é uma forma de você fazer. Só para você ter uma noção da necessidade de ir atrás de novos clientes. Imagine que você tenha 50 clientes ativos, que compram sempre. 50 clientes regulares. Com os atrasos no pagamento, imagine que, e os calotes, né, ou outros motivos, imagine que você perde 10 clientes todo mês. Suponha que você estava vendendo 10 mil reais todo mês no início desse ano. 50 clientes que compravam 10 mil reais de você. Agora, você perdeu 10 clientes, que corresponde a 2 mil reais de vendas. Se você não repor esses 10 clientes que você está perdendo no mês, logo você vai quebrar. Você não vai conseguir manter-se no serviço, no seu projeto de distribuir, de vender cosméticos. Percebe? Então, prospectar é uma questão de sobrevivência, né? Então, inclua a prospecção na sua rotina semanal. Tenha como uma meta de quantos novos contatos você vai fazer por semana. Faça da prospecção um hábito. Isso vai te ajudar a vencer o desafio da inadimplência e talvez até ampliar a sua venda semanal, mensal de cosméticos. Então, em resumo, o que nós vimos nessa live? Nós vimos 5 dicas de como lidar com inadimplência. Inadimplência que já aconteceu. Analisando clientes, lembrando os clientes das datas de pagamento, recompensando bons pagadores, identificando as causas da inadimplência e tendo um procedimento de cobrança. Nós também vimos dicas de como negociar com inadimplentes. E, por fim, vimos a necessidade de fazer novos clientes, fazendo prospecção. Então, vamos atacar de frente o problema da inadimplência e você vai ver seu negócio decolar, vai ganhar dinheiro. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e curta este vídeo. Sucesso e até a próxima!